Já pensou um computador de 1985 fazer coisas que os PCs só sonhariam em fazer uma década depois? Enquanto seus rivais mal mostravam texto na tela, ele já entregava gráficos com milhares de cores, áudio estéreo de 4 canais e multitarefa de verdade. Este não é só um computador, é uma verdadeira lenda, o Commodore Amiga. Prepare-se para descobrir por que ele foi chamado de o primeiro computador perfeito e como ele revolucionou a tecnologia, a arte e a música, muito antes de seu tempo. A história do Amiga começa em 1982, com uma pequena equipe de engenheiros visionários, liderada por Jay Miner. A ideia original de Miner era criar um console de jogos super poderoso, usando o processador Motorola 68000, mais comum em estações de trabalho do que em videogames. Eles chamariam o projeto de Amiga, uma tática para evitar que fossem facilmente identificados como um grupo de desenvolvimento de computadores. O hardware estava praticamente pronto em meados de 1983. Em janeiro de 1984, a equipe criou a icônica demonstração Boing Ball, uma esfera quadriculada em vermelho e branco que quicava suavemente na tela, impressionando a todos na Consumer Electronics Show. O protótipo era tão frágil que viajou de avião com seu próprio assento, sob o nome de Joe Pillow. A Amiga Inc. enfrentou dificuldades financeiras e buscou um comprador. Grandes nomes como Sony, Apple e HP se interessaram pelos chips customizados do Amiga, mas foi a Commodore International que, em 1984, adquiriu a Amiga Inc. Essa aquisição foi em parte uma manobra estratégica contra Jack Tramiel, que havia deixado a Commodore para comprar a Atari. Finalmente, em 23 de julho de 1985, no Lincoln Center em Nova York, o computador dos sonhos foi lançado como o Amiga 1000. O evento contou com a participação de Andy Warhol, que demonstrou as capacidades gráficas da máquina, e diversos músicos exploraram seu avançado sistema de som. Curiosamente, o produto foi comercializado inicialmente apenas como Amiga 1000, sem qualquer referência à marca Commodore. O verdadeiro poder do Amiga residia em sua arquitetura única, com um conjunto de chips customizados que descarregavam tarefas pesadas da CPU principal. Pense neles como coprocessadores especializados, algo que hoje vemos em GPUs e DSPs, mas que era revolucionário em 1985. Agnus era o chip central, gerenciando todo o acesso à memória RAM do sistema, tanto pela CPU quanto pelos outros chips customizados. Ele integrava 2 coprocessadores vitais, o Blitter e o Cooper. O Blitter era um gênio em mover e manipular gráficos na tela. Ele podia copiar blocos retangulares de memória, realizar operações lógicas pixel a pixel e até desenhar linhas. Tudo isso 2 vezes mais rápido que o processador 68000 e de forma assíncrona, liberando a CPU para outras tarefas. O Cooper era um coprocessador sincronizado com o feixe de vídeo. Ele executava uma lista de instruções em paralelo com a CPU, permitindo alterar configurações de vídeo no meio do quadro. Isso possibilitava efeitos visuais impressionantes, ou até mesmo exibir diferentes resoluções e profundidades de cor na mesma tela. Denise era a artista, responsável pela geração de cores e resoluções. O Amiga foi o primeiro computador a exibir 4096 cores como padrão, usando o engenhoso modo RAM6. Modelos posteriores, com o chipset AGA, expandiram isso para 262.144 cores e uma paleta total de 16,8 milhões. E Paula? Paula era musicista, com 4 canais de áudio estéreo de 8 bits independentes e hardware mixed. Ela permitia um som que nenhum outro computador doméstico da época conseguia. A Paula podia reproduzir som diretamente da RAM, sem a intervenção da CPU, graças ao acesso direto à memória, e ainda gerenciava o drive de disquetes e os joysticks. Essa arquitetura paralela com chips dedicados foi a verdadeira fonte da vantagem de desempenho do Amiga, permitindo gráficos complexos, áudio de alta qualidade e animações fluídas simultaneamente. Ao longo dos anos, o chipset evoluiu em 3 gerações: OCS, Original Chipset, SS, Enhanced Chipset e AGA, Advanced Graphics Architecture, mantendo sempre a compatibilidade. O Amiga OS, o sistema operacional do Amiga, era uma joia. Ele tinha um microkernel chamado Exec,
notavelmente compacto com apenas 13 KB, que permitia multitarefa preemptiva real em sistemas com tão pouca memória quanto 256 KB. Mas o que isso significa? Enquanto os PCs da época ainda usavam o MS-DOS, um sistema de tarefa única, ou as primeiras versões do Windows com multitarefa cooperativa, onde os programas precisavam ceder o controle para que outros pudessem rodar, o Amiga OS permitia que o sistema operacional interrompesse e alternasse entre as tarefas, resultando em um sistema muito mais responsivo e fluido. No entanto, havia uma nuance importante. O Amiga OS não tinha proteção de memória embutida. Isso significava que um programa mal intencionado ou com falhas poderia teoricamente desabilitar a multitarefa ou corromper os dados do sistema. Linus Torvalds, o criador do Linux, chegou a descrever o Amiga como um sistema cooperativo invertido, porque as tarefas precisavam escolher não interromper o mecanismo preemptivo. Apesar disso, para a época e as limitações de hardware, era um feito de engenharia. A interface gráfica, o Workbench com suporte nativo para mouse, janelas sobrepostas e menus contextuais estavam presentes antes mesmo da consolidação do Windows como um ambiente gráfico dominante. O Kickstart, o firmware de inicialização em ROM, já fornecia um ambiente de janelas completo no momento da inicialização, algo incomum para os sistemas daquela era. O Amiga não foi só um computador, foi uma plataforma de criação que revolucionou várias indústrias, deixando um legado que sentimos até hoje. O Amiga se tornou um precursor das ferramentas modernas de edição de vídeo. Sua capacidade de Genlock, que é sincronizar sua tela com um sinal de vídeo externo, era fundamental. Isso permitia sobrepor gráficos e uma fonte de vídeo externa, tornando-o ideal para a geração de caracteres e efeitos de computação gráfica, a um custo muito menor. O Video Toaster, lançado em 1990, foi o catalisador. Este combo de hardware e software revolucionou a indústria, tornando efeitos avançados, transições e renderizações 3D acessíveis a pequenos estúdios e criadores independentes. Foi usado extensivamente em produções televisivas, incluindo séries como Babylon 5 e Sia Quest, onde criou efeitos especiais inovadores para a época. Em jogos, o Amiga estabeleceu um novo padrão para a fidelidade visual e o design de som em jogos. Títulos como Shadow of the Beast, Lemmis e Another World demonstraram o vasto potencial artístico e técnico da plataforma, com cutscenes cinematográficas e riquezas de áudio e gráficos, pavimentando o caminho para a integração de técnicas de produção de vídeo no design de jogos modernos. Até por volta de 1993, os jogos do Amiga eram geralmente considerados superiores aos seus equivalentes para PC. Já para designer gráficos, desde sua concepção, o Amiga foi projetado com fortes capacidades gráficas. Softwares como o lendário Deluxe Paint da Electronic Arts redefiniram o conceito de ilustração digital e foram considerados a primeira aplicação matadora do Amiga. O Amiga também democratizou a criação de gráficos 3D, com softwares como Sculpt 3D e Turbo Silver. Artistas renomados como Andy Warhol e Kate Haring utilizaram o Amiga para criar obras digitais. Para os produtores de áudio, o Amiga introduziu o conceito de áudio estéreo de 4 canais, algo impensável na época. Em 1987, o lançamento do Sound Tracker marcou o surgimento dos trackers, que estabeleceram um padrão de arquivo de áudio modular, considerando o formato fundamental na música de computador. Esses programas permitiam aos usuários organizar samples em tracks e criar patterns para arranjos musicais complexos. A conectividade MIDI e as saídas estéreo transformaram o Amiga em um centro popular para os produtores musicais. Artistas como Aphex Twin e Calvin Harris são conhecidos por terem utilizado Amigas em seus projetos iniciais. E a arquitetura de áudio do Amiga influenciou significativamente gêneros como jungle, drum and bass, rave e hardcore, no final dos anos 90. Com tanta inovação, por que o Amiga desapareceu? Infelizmente, o declínio e a eventual falência da Commodore, que levou ao fim da linha Amiga, foram resultados de uma complexa interação de má gestão, falhas estratégicas e mudanças no cenário competitivo. Após a saída do fundador Jack Tramiel em 1984, a Commodore perdeu sua direção estratégica. A empresa entrou em um ciclo de contrata e demite de CEOs, muitos dos quais sem experiência no setor. A liderança de Mehdi Ali, a partir de 1989, é frequentemente apontada como prejudicial, pois ele reduziu significativamente o financiamento para pesquisa e desenvolvimento, enquanto aumentava sua própria remuneração. Ali sabotou acordos lucrativos e falhou em fornecer hard drives e upgrades de CPU para o Amiga.
Decisões de produto ruins, como o Amiga 600, que oferecia menos recurso que o Amiga 500, mas a um preço mais alto, também contribuíram. A Commodore foi lenta em lançar designs verdadeiramente de 32 bits. Os problemas de marketing e a percepção pública foram igualmente devastadores. O Amiga, embora tecnologicamente avançado, foi mal posicionado. Era muito caro para jovens jogadores, custando cerca de $1.000, e carecia de software de negócios robusto para atrair clientes corporativos. A empresa nunca conseguiu superar a percepção pública de ser uma fabricante de computadores de baixo custo, o que a desfavorecia em relação a IBM e Apple. Essas falhas culminaram em problemas financeiros severos. Em 1993, a Commodore registrou uma perda de 366 milhões, e em 29 de abril de 1994, a Commodore International declarou falência. A ascensão do PC como padrão de mercado, impulsionado por clones baratos e hardware de commodity, também foi crucial, pois o Amiga, com sua arquitetura mais proprietária, não conseguia competir nesse cenário. Mas o Amiga não morreu, ele rapidamente conquistou seu público, e essa base de fãs dedicada continua vibrante e ativa até hoje. Um dos pilares desse legado é a Demoscene, uma subcultura global de desenvolvedores, músicos e artistas que criam apresentações audiovisuais em tempo real, conhecidas como demos. Esses artistas continuam a desafiar os limites do hardware Amiga, produzindo obras que demonstram a engenhosidade e o potencial da plataforma, muito além de suas especificações originais. A comunidade Amiga é notavelmente dedicada à preservação e emulação. Existem inúmeros esforços que permitem que as novas gerações experimentem o Amiga e que os entusiastas continuem utilizando. Projetos de emulação como Amiga Forever e o WinUAE são amplamente utilizados, permitindo que o software do Amiga seja executado em computadores modernos. Além disso, projetos de hardware como Mister, Apollo V4 e Unamiga recriam o chipset Amiga, oferecendo novas placas-mãe e aceleradores que superam o hardware original em desempenho e compatibilidade. O uso de Raspberry Pi para emulação e aceleração também se tornou popular, permitindo que um computador moderno se integre com hardware Amiga existente ou execute ambientes Amiga completos. O Commodore Amiga foi um farol de inovação, um computador que ousou sonhar com um futuro multimídia muito antes de qualquer outro. Ele pode não ter vencido a guerra do mercado, mas conquistou corações e deixou uma marca indelével na história da tecnologia. Sua arquitetura visionária e sua comunidade apaixonada garantem que seu impacto e sua história continuem a ser estudados e celebrados até hoje. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo como este e comente abaixo. Você já teve um Amiga? Qual sua memória favorita? Sua interação ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias incríveis como esta. E se você quer entender como a AMD desafiou o domínio da Intel e deu início à era dos 64 bits com a arquitetura x8664, mudando o rumo da computação moderna, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí no card que te vejo lá em instantes. Por esse vídeo é isso, obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo fato. Até lá!